A paz do Senhor, apaixonados pela palavra, eu sou a pastora Claueli e nós estamos aqui em mais um encontro para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa verdade tão poderosa e tão maravilhosa que é a palavra de Deus. E como eu prometi para vocês, hoje nós vamos entrar um pouquinho aí no assunto de o que a palavra faz em nós. Por que a gente deve estudar tanto a Bíblia? Existia um teólogo que uma vez perguntaram isso para ele: por que você estuda tanto a Bíblia? Por que você lê tanto a Bíblia? E ele respondeu assim: porque eu não tenho tempo para ler mais, porque eu não tenho tempo para estudar mais, porque se eu tivesse eu estudaria mais ainda. E a palavra de Deus é assim, primeiro ela nos alimenta e depois nos deixa famintos, porque quando a gente vai absorvendo, a gente vai entendendo, vai crescendo, vai sendo transformado pela palavra, a gente quer mais, a gente quer conhecer mais e prosseguir em conhecer o Senhor, porque é através da palavra que a gente conhece a Deus. E eu quero ler alguns textos com você, anota aí, salva esse vídeo, passa para alguém, porque eu tenho certeza que tem algum amigo seu aí, alguém que veio ao seu coração, que precisa de ouvir essa mensagem, de ler esses textos junto com você, junto com a gente aqui. Primeiro texto que eu quero ler com vocês é João 1, verso 1, e eu vou ler o verso 14 também. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra aí, o verbo se fez carne e habitou, tabernacularizou, como se fosse mais ou menos isso. Ele veio e fez parte, habitou entre nós, montou o seu tabernáculo no nosso meio, porque o tabernáculo era a maneira de se encontrar com Deus. E Jesus fez isso. Ele veio e trouxe uma maneira de se encontrar com Deus, porque no Antigo Testamento o homem, ele pecou e ele fechou essa porta, ele fechou esse acesso a Deus. E Jesus veio para rasgar o véu e nos dar esse acesso. Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O unigênito, que depois se tornou o primogênito dentre muitos, porque hoje nós também fazemos parte dessa promessa. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, por que a gente estuda a Bíblia, o que a Bíblia traz de importante para nós, é que esse primeiro ponto é muito importante a gente entender. É que a Bíblia não é um simples livro, não é somente um livro de estudo, porque tantos livros já surgiram aí, tantos livros maravilhosos, que foram best-seller, que venderam muito, né? Provavelmente você já leu algum. E esse livro talvez que você leu, ou alguns livros que você tenha lido, minha filha lê muitos livros assim, desse tamanho. Depois eu pergunto para ela: o que esse livro trouxe para você? O que você lembra desse livro? Muitas vezes a gente lembra de algumas frases, uma coisa ou outra, mas de verdade, aquilo cai no esquecimento. A gente deixa lá, nunca mais a gente pega naquele livro. O livro, depois de um best-seller, um livro maravilhoso, passa a ser esquecido. Quantos livros maravilhosos foram esquecidos aí pela humanidade? Mas esse livro aqui não. Por quê? Porque ele não é um simples livro, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é Jesus. Então nós estamos aqui nos conectando à verdade que é Jesus. A Bíblia é Jesus. Então, para conhecer Jesus, como eu falei no nosso encontro passado, em todos os livros da Bíblia, nos 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, nós temos Jesus como ponto principal, tema central. É Jesus falando com a gente, é Jesus olhando para nós, é Jesus se conectando conosco, se conectando com o nosso coração. A gente lê a palavra e a palavra lê a gente. É isso que acontece, Jesus lê a gente. Então, ele consegue ver você, ele consegue me ver quando eu estou meditando na palavra, quando estou me aprofundando na palavra. E eu consigo ter mais intimidade com ele, eu consigo conhecê-lo um pouquinho melhor, um pouquinho mais. Eu consigo conhecer a Jesus. Às vezes a gente canta, está no culto, quero te conhecer, tudo bem. Mas às vezes você não está meditando na palavra, não está lendo a palavra. Como que você vai conhecê-lo se não tem essa entrega? Segundo ponto aqui, segundo verso que eu quero ler, está lá em Salmo 119. Lembra que eu falei de Salmo 119? Agora eu quero ler o verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade.
desde o princípio. Cada um dos teus juízos, dos seus justos juízos, duram para sempre. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. A coisa mais importante na versão hebraica, na versão original, esse texto fala assim: a coisa mais importante sobre a tua palavra é que ela é a verdade. Então a gente estuda a Bíblia primeiro porque é Jesus falando com a gente, é o próprio Jesus se manifestando entre nós, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E também porque ela é a verdade, nós precisamos acreditar nisso, estar convictos disso, que a coisa mais importante é a verdade. Claro que muito se discute, muito se busca para menosprezar, para dizer que está ultrapassado, para dizer que já passou, que não tem mais, que precisa ser modificada, que precisa ser alterada, tudo balela. Quanto mais falam isso, mais a Bíblia se torna o livro mais amado, mais conhecido, mais vendido, chegando em muito mais lugares. Quanto mais é falado essas coisas, mais a Bíblia se torna apaixonante, mais a Bíblia transforma a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. E como eu falei, muitos livros a gente lê e depois se perde no esquecimento, se perde aí na vida, mas esse livro aqui não. Ele já passou por tantas coisas. A Bíblia já foi... tentaram destruir a Bíblia tantas vezes. Mulheres, homens de Deus morreram para a preservação dessa palavra, lançados em fogueiras, lançados, queimadas, destruídas, escondidas, tentaram tirar de tudo quanto é jeito a palavra de Deus da nossa vida, mas não conseguiram e não vão conseguir, porque maior que está em nós, maior é a palavra de Deus, passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E essa palavra é a verdade. Quantos e quantos milhões de anos, muitos e muitos anos já passaram desde que a palavra de Deus foi escrita, começou a ser escrita, como eu falei aqui, há aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Então nós temos aí uma história longa e uma história repleta de promessas do Senhor para a nossa vida, uma história cheia de vida de Deus dentro de nós, invadindo o nosso ser, invadindo a nossa vida, transformando a nossa vida. Você com certeza já foi transformado por algum texto que você leu, por alguma aula que você já teve, por alguma ministração que você já buscou aí na internet, ou por alguma ministração, uma pregação na sua igreja. Com certeza, muitas e muitas vezes você já foi impactado, transformado, tratado por essa verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Porque Jesus é a verdade, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Próximo texto aí que eu quero compartilhar com vocês é João 17,17. Esse daí você sabe de cor, provavelmente, na verdade, se você sabe, fala aí comigo, porque eu vou ler, né, para te ajudar aí, e eu estou esperando você encontrar, mas esse texto é muito forte, você precisa decorar ele, tá? Fala de santidade e fala da palavra, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Continua falando sobre a verdade da palavra de Deus, mas tem um ponto aqui. A gente lê a Bíblia para quê? Para ser santificado. A gente sabe que é Jesus e a gente entende isso. A gente traz a convicção para nós de que ela é a verdade, sem dúvida nenhuma. E a gente já viu sobre a história, como ela chegou até nós. Tudo isso é lindo, é importante, é maravilhoso. Mas a primeira coisa é fé. Saber que ela é a verdade e é para mim e para você. E a terceira coisa, eu leio a Bíblia para quê? Para me santificar. O mundo está tão perdido, a gente vê tantas coisas acontecendo que entristecem tanto a gente. O ser humano em busca de satisfazer sua própria vontade, em busca do seu eu, do seu querer. Faz o que te dá vontade, né? Faz o que está no teu coração. Muito cuidado com isso, porque a Bíblia mesmo diz que o coração é enganoso. Então, cuidado. Vai ser feliz, fazer o que eu quero nem sempre me traz alegria verdadeira. Felicidade pode trazer momentânea, mas o que me traz alegria verdadeira, satisfação, plenitude, é obedecer a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. Então, fazer o que eu quero nem sempre é um caminho bom. Provérbios fala isso 2 vezes. Há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, caminhos de paz, mas que levam à morte. Então tem caminhos, tem momentos que a gente, tá tudo bem, tá tudo certo, você sabe que tá fazendo errado lá no fundo, né? Mas não, tá tudo bem e tal.
e vai te levar para a morte. Então, muito cuidado com isso, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com as suas ideias, do que você acha que é certo, que é errado, do que te traz alegria, porque aí é o slogan hoje do mundo, né? Faz o que te dá alegria, faz o que você quiser, é seu corpo, suas regras, nada disso, gente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos trazer santificação de Deus para a nossa vida. Através de quê, gente? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós precisamos meditar na palavra para que ela traga santificação. O que é santificação? É separação. Nos últimos dias, diz a Bíblia, que se conhecerão aqueles que são de Deus e os que não são. Nos últimos dias, a primeira coisa que vai acontecer, né, no final dos tempos aí, nós temos muitas coisas já acontecendo, mas que é de fato o anúncio do fim aí, é a separação do joio e do trigo. Então, muitos que sabem, conhecem a palavra, estão na igreja, mas não vivem em santidade, não buscam a Deus de verdade, não se entregam à palavra, não deixam Deus tratar, porque às vezes a gente está ali, a gente ouve, isso daí está errado, mas não faz nada com aquilo. Então, deixa o Espírito Santo te limpar, deixa ele te santificar, deixa ele purificar, deixa o seu discipulador aí, aquele que cuida de você, quem está te consolidando, quem está te preparando para o batismo, quem está liderando aí o seu GC, deixa ele ter uma conversa franca com você e falar assim, ó, o caminho é esse. Ele já andou um pouquinho mais do que você, não que ele já seja perfeito, que ele não tenha falhas, mas ele já caminhou um pouquinho mais, então deixa ele falar, ó, nisso aqui você precisa melhorar, na sua forma de falar, na sua forma de agir. E isso junto com a palavra, sabe? E aí você vai meditando, você vai vendo realmente, ó, Jesus não faria isso. Olha, Jesus caminhou dessa forma. Olha, os homens de Deus que tem aqui, fala muitas falhas deles, mas mostra também como eles foram transformados, como eles viveram a palavra, como eles viveram os mandamentos. Então é muito importante isso. Terceira coisa, então, ela nos santifica. Quarta coisa para a gente finalizar esse momento aqui, João 8,32, que também é um texto aí que você sabe de cor, tem certeza. Se não sabe, se não lembra aí, eu vou ler e vai vir à sua memória, tá? Ó, conhecereis a verdade e a verdade vos, repete aí, isso mesmo, libertará. A gente lê a Bíblia, a gente conhece a Bíblia, para quê? Para ser livre, para ser santo e para ser livre. Livre das coisas que nos prendem. A gente fala, não, eu era livre, né? No mundo, podia fazer o que quiser. Tá errado. Quantas pessoas no mundo aí gastam dinheiro, gastam tanta coisa para ser internado, para livrar o filho da droga, e aquilo ali não sai de jeito nenhum, né? Não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar de nada, não consegue às vezes parar de roer uma unha. Por quê? Não é livre nada, é preso, não consegue obedecer a Deus, não consegue ir na igreja, não consegue ser santo. Está preso. Ele lá que está preso. Ele que está no mundo lá que está preso, que ele não consegue se libertar de vícios, de pornografia, de tantas coisas erradas aí que consomem, que num primeiro momento parece ser legal, é divertido, parece estar trazendo uma satisfação, mas depois só Deus sabe como é a vida dele quando ele deita a cabeça para dormir, quando ele vai tentar descansar, a perturbação, a fúria de Satanás contra a vida dele, não consegue, presos. Mas em Jesus, a palavra nos diz que nós podemos ser livres. Quando a gente conhece a verdade, e essa verdade vem dentro da gente e traz a libertação que nós precisamos. Aí sim, em Jesus nós podemos ser livres. Em Jesus, eu quero te dizer, você pode ser livre. Aí disso que você fala, não, eu não consigo. Algo me prende, eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo. Consegue sim, em Jesus você é livre. Lê mais a palavra, medita mais a palavra, porque tenho certeza que a palavra vai trazer libertação, porque a palavra é Jesus. E Jesus é que traz libertação para nós, através do sangue dele vestido na cruz do Calvário, da redenção que ele trouxe para nós. Então você pode ser livre, você pode ser santo, através da palavra de Deus. Então nós vamos ficar por aqui. No próximo encontro eu vou trazer outros textos aí para a gente meditar juntos sobre o que a palavra pode fazer em nós, o que a gente pode receber através da palavra, o que a palavra pode trazer de transformação em nós de dentro para fora. Fique com Deus, Deus abençoe, beijão.